Olá, caros e queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de Prática Jurídica 1. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós conversamos na semana passada sobre os princípios, muito bem complementado pelo nosso queridíssimo professor Paulo Tavares. E nós hoje vamos falar acerca dos 12 primeiros artigos do nosso CPC, em que traz em seu bojo questões fundamentais para que todo o Código de Processo Civil ele possa ser entendido e interpretado a partir desses 12 primeiros artigos. E por que é interessante notar aí a relevância desses 12 primeiros artigos? Porque muitos artigos dentro desses 12, ele traz questões fundamentais, questões que estão interpretadas e esculpidas aí na nossa Constituição Federal. Então, nós vamos fazer a leitura de cada um desses artigos para que vocês possam, então, interpretar melhor essas questões e entender depois o contexto de todo o Código de Processo Civil. Pessoal, eu gosto muito do doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves. Eu tenho, inclusive, este Código de Processo Civil comentado. Esse Código de Processo Civil comentado do Daniel Amorim Assunção Neves é fantástico. Ele, inclusive, já veio, então, inclusive na nossa universidade, na nossa faculdade, nós tivemos a presença aí do Daniel Assunção, trazendo relevantes comentários aí do processo civil. Ele que veio, inclusive, em uma nossa semana jurídica. Muito interessante aí a forma como ele entende e explica o processo civil. Ele facilita muito os seus comentários, ele acaba deixando a interpretação muito simples. Tem uma linguagem direta, uma linguagem básica, e isso facilita muito o assunto, tá bem? Fica aí, então, a dica para vocês. O que eu pretendi, então, fazer durante esse nosso encontro dessa semana? Eu vou fazer a leitura de cada um dos artigos e comentar cada um deles, trazendo sempre para a nossa prática, tá bem? Não vamos ter aí um estudo inteiramente teórico. O objetivo, inclusive, não é esse. O objetivo é fazer com que vocês tenham um conteúdo mais prático. E então é isso que eu buscarei fazer, então, nesses nossos vídeos daqui para frente, tá bom? Pessoal, vamos fazer a leitura do primeiro artigo do CPC. Então façam aí o acompanhamento comigo. Quem tiver o CPC em mãos, abram aí o código e vamos fazer a nossa leitura. Façam os comentários, os rabiscos de vocês aí naquilo que entendam como mais importante, e em que nós vamos, inclusive, falar aqui na nossa aula de hoje. Tá joia? Não tenho o código impresso, né, em físico. Então, que vocês abram aí, então, no computador de vocês e façam as anotações da melhor forma que entenderem aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vejam que a parte geral, ele traz já o livro 1 das normas processuais civis. Vejam o título único, né? Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. Ou seja, esses 12 artigos, ele traz, então, conceitos fundamentais de interpretação de todo o Código de Processo Civil. Então, ele faz uma introdução normativa para que todo o Código de Processo Civil ele possa ser interpretado conforme está nestes 12 artigos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro artigo, ele traz o seguinte: o processo civil será ordenado e disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições desse código. Pessoal, o que este primeiro artigo do CPC ele vem a dizer? Ele vem interpretar, dizer que todos os artigos do Código de Processo Civil, eles devem ser interpretados conforme a Constituição Federal. Nós sabemos que isso já não precisaria nem estar aqui escrito neste artigo. É o óbvio, mas muitas vezes nós observamos isso na nossa legislação brasileira, que é necessário dizer o óbvio para que as pessoas possam então seguir. Logicamente que todo o nosso ordenamento jurídico ele deve observar aquilo que está na Constituição Federal. Mas eu prefiro fazer a leitura conforme até mesmo Daniel Neves ele fez, de que quando houver uma dúvida interpretativa de qualquer artigo do nosso CPC, que aquele que esteja então no momento para decidir, ele recaia então sobre aqueles princípios da Constituição Federal. Então, em qualquer interpretação legislativa, eu lembre então daquilo que está na nossa Constituição Federal. Vou fazer inclusive a leitura daquilo que ele colocou aqui ao final. Ao afirmar que o novo Código de Processo Civil deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal, o dispositivo ora analisado exige que as dúvidas interpretativas sejam resolvidas a favor da otimização dos valores e das normas fundamentais previstas no texto constitucional. Nós sabemos que a Constituição Federal traz princípios fundamentais. Nós falamos, inclusive, desses princípios na aula passada, onde os princípios ele tem uma base interpretativa, ele tem uma base de orientação na elaboração, na transformação de toda e qualquer norma. Então, para isso, o princípio ele é básico, ele é fundamental na interpretação de qualquer artigo, seja ele do Código de Processo Civil, seja ele da CLT, seja ele do Código Penal, de Processo Penal, enfim, de todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas o Código de Processo Civil preferiu começar então a dizer isto que é óbvio, mas para que deixe fixado em toda a sua legislação processual que a interpretação dos artigos deve observar, então, aqueles princípios fundamentais da nossa Constituição Federal. Tudo bem? Então, vocês podem pensar que isso está muito distante. Não está, pessoal. Muitas vezes a gente acaba se deparando com isso na vida prática, na interpretação de alguns artigos em que você tenta trazer a interpretação deste artigo a favor do teu cliente. E como que eu consigo interpretar esse artigo a favor do meu cliente? Observando aqueles princípios, então, que estão na Constituição Federal, em que eu posso interpretar favoravelmente aquele artigo, direcionando para o meu caso, para o meu cliente. Então, há a possibilidade? Sim, eu devo sempre abrir os horizontes para que eu possa interpretar todo e qualquer artigo. Eu vou observar aquele artigo, mas sempre com um olhar constitucional, tá certo? O que a Constituição ela imagina, ela prevê, ela deseja diante dessa situação? A dignidade da pessoa humana. Se há, então, na Constituição Federal a preservação da dignidade da pessoa humana, quando eu, então, interpreto um artigo do CPC, eu devo trazer aquilo, então, para este viés constitucional, para este viés da dignidade da pessoa humana. Tá vendo como isso tudo é subjetivo e há a possibilidade de eu trazer para o meu cliente? Lógico que há a possibilidade. Eu vou defender a dignidade da pessoa humana do meu cliente. E aí eu faço a interpretação daquele artigo
por este viés. Isso eu estou dando um exemplo, mas nós temos diversos outros exemplos para dar, como a proteção ao trabalho, nós temos a proteção à saúde, a habitação e assim por diante. Tá legal? Tudo bem? Então vamos fazer agora a leitura do artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas na lei. Pessoal, como o próprio Daniel Assunção fala, na verdade nós devemos entender que este artigo ele traz aquele princípio da demanda, da ação, onde a ação ela deve se iniciar a partir das partes, a partir daquele que quer provocar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, por si só, ele é inerte. Ele precisa, então, ser provocado. Ele precisa que alguém bata as suas portas para que ele possa, então, abrir. Ele jamais abrirá as portas se ninguém chegar até esta porta. Então, ele precisa que alguém chegue. Olha, estou conclamando por justiça. Estou precisando deste direito. Então, a partir desta provocação, é que nós temos esse impulso oficial, em que o juiz naturalmente, então, vai fazer aquilo que está sendo solicitado. Logicamente que dentro da norma processual. Então, ele deve sempre conceder o direito de acordo com aquilo que está previsto na norma. Mas ele precisa ser provocado. Ele precisa ser provocado. Ele jamais vai agir se ele não for provocado. Este impulso oficial do juiz, ele acontece somente a partir da provocação da parte. Tá legal? É onde ele então vai citar a parte contrária. Por quê? Porque você solicitou a citação. Depois que ele apresenta então a contestação, a parte contrária apresenta a contestação, ele solicita então que a parte contrária, que o autor apresente então a réplica. Mas por quê? Porque há um direito deste autor e ao mesmo tempo foi solicitado isso na contestação. Tá certo? Então o juiz ele só age a partir da provocação da parte. Tudo bem? Se você não pedir a perícia, o juiz não vai pedir essa perícia. Então ele fica inerte. Ele não pode advogar para a parte. Então somente no momento que você, através da sua petição, solicita, juiz, eu preciso que seja realizada a perícia para comprovar o direito do meu cliente, é a partir daí que ele irá analisar e deferir o seu pedido, ou indeferir. Mas ele não irá solicitar a perícia diretamente, sem que uma das partes tenha solicitado. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a interpretação, então, do nosso artigo 2º. E aí o artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito. Ou seja, o Poder Judiciário, nós já vimos isso, inclusive, nos princípios da nossa aula passada. O Poder Judiciário, ele é o único órgão capaz de decidir qualquer conflito. Todo e qualquer conflito. Tudo bem? Veja o parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. No artigo 3º traz essa novidade. Vocês sabem que a arbitragem é uma forma que nós temos de decidir todo e qualquer conflito fora do Poder Judiciário. Fora do Poder Judiciário. Através de um árbitro, em que as partes nomeiam aquele árbitro para que ele possa então decidir aquele conflito. Então não sei se vocês já chegaram a estudar isso dentro
do direito processual civil, mas a diferença da mediação e da arbitragem é que na mediação, aquele mediador ele não decide, ele apenas leva para as partes questões fundamentais daquele litígio e as partes decidem. Então o mediador ele não decide aquele conflito. Agora o árbitro já não. O árbitro ele decide acerca daquele conflito. E essa sua decisão, ela tem uma repercussão judicial. Ela tem uma proteção jurídica. Ele pode solicitar então que aquilo que foi decidido pelo árbitro seja então cumprido pela parte. Tem força judicial. E é interessante porque hoje em dia você pode colocar essa questão da arbitragem em todos os seus contratos. Aqui, inclusive, no escritório, nós já fazemos isso. Nos contratos em que nós celebramos com as partes, nós colocamos uma cláusula de que este conflito ele será resolvido primeiramente através da arbitragem. Primeiramente através da arbitragem. Menos oneroso, mais rápido. O conflito ele é menor, onde as partes podem até continuar a negociar em outros aspectos. Tudo bem? Então é interessantíssima essa questão da arbitragem. O Estado promoverá, parágrafo 2º, né? O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Vejam a importância da conciliação. O Código de Processo Civil de 2015 mudou radicalmente, porque hoje ele incentiva, inclusive, que essa conciliação ela aconteça. Mas por que ele incentiva de uma maneira tão efetiva dessa forma? Como está aqui no artigo 3º. Porque a conciliação restabelece relacionamentos. A conciliação evita que as partes continuem em conflito na sociedade por outras questões. Então, quando eu concilio, eu não resolvo somente um litígio, mas eu trago um relacionamento de respeito entre as partes. Eu restabeleço este relacionamento de respeito entre as partes na sociedade. Tá certo? Você não precisa necessariamente conviver com aquele que trouxe um conflito muito grande para a sua vida. Você não precisa conviver com esta pessoa, com esta empresa, enfim. Mas você precisa manter uma relação de respeito por ela. E é isso que este artigo 3º ele traz, este incentivo à resolução dos conflitos de maneira consensual e não litigiosa. E aí por isso que nós temos então 3 mecanismos: a conciliação, a mediação e a arbitragem. 3 formas de solucionar o conflito de maneira consensual. Tudo bem? Tranquilo? A qualquer momento durante o processo, a conciliação ela pode ser realizada. Então eu estou com um recurso no STJ. Poxa, 3ª instância já. Passamos pela 1ª instância, passamos pela 2ª instância, estamos na 3ª instância, esse processo já está acontecendo há 5 anos, por exemplo. E aí vocês de repente celebram um acordo. É possível isso? Plenamente possível. Plenamente possível. Na semana passada, aqui no escritório, aconteceu exatamente essa situação. Um processo que já estava no STJ.
há 4 anos rodando este processo e aí nós conseguimos celebrar um acordo. Então isso é muito bom para as partes, né? Vejam o artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Pessoal, nós sabemos que todos devem colaborar para que o processo ele tenha uma duração razoável. Ou seja, o processo ele não pode ser muito rápido, porque acaba não resolvendo efetivamente aquele problema. Ele não interpreta, não analisa corretamente. E da mesma forma, ele não pode ter uma demora demasiada, como o próprio Rui Barbosa sempre falou. Aquele processo que tem uma demora demasiada, ele acaba sendo injusto. Ele não traz uma solução justa para as partes. Por quê? Muitas vezes a demora do processo, o tempo já curou aquele problema, aquela ferida. Então, não se faz justiça com um processo demorado. Em outras palavras, era isso que Rui Barbosa falava. Eu não posso demorar muito para resolver nenhum conflito, pois o tempo, muitas vezes, acaba por si só já resolvendo. Tá certo? Então o processo ele precisa ter uma duração razoável e aí todos que participam do processo devem colaborar para que isso aconteça. Tá certo? Promotores, juízes, advogados, quando nós estamos ainda na fase do inquérito policial, o delegado. Tá legal? Tudo bem? Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Vocês já devem ter estudado isso. Mas a boa-fé é uma atitude que todos devem ter no processo. Eu não posso utilizar da má-fé no processo. Como advogado, eu não posso fazer isso. A parte, quando ela está depondo em juízo, ela não pode fazer isso. Os juízes, os promotores, ninguém que participa do processo pode agir de má fé. E quando a gente fala agir de má fé, desde quando o cliente senta aqui na minha mesa, que eu tenho que ouvi-lo, eu devo buscar a verdade neste cliente, retirando as emoções dele e indo ao encontro das suas razões. Porque muitas vezes as suas emoções acabam então apagando aquilo que é verdade. Acaba apagando aquilo que é verdade. Por quê? Ele está tão injuriado com aquela situação que ele acaba aumentando, que ele acaba falando mentiras, tá certo? Praticando atitudes ilícitas para a obtenção do seu resultado processual. E isso eu não posso permitir. Eu, como advogado, não posso jamais praticar e também não posso permitir que meu cliente pratique. Tudo bem? Isso é agir de boa fé, né? A gente não pode pensar que eu preciso do resultado a qualquer custo. Não, não é a qualquer custo. Os seus valores, os seus princípios, eles devem ser preservados. E a boa fé também. Tudo bem? Vejam o artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Todos devem cooperar. Todos devem praticar atos leais. Eu preciso ser leal diante todo o andamento processual. Eu não posso ser desleal com a parte, utilizando de artifícios como recursos apenas para protelar.
vou ingressar com todos os recursos possíveis para protelar esta minha obrigação. Tanto é que hoje nós temos condenações de litigância de má-fé para a parte que protela, que pratica atos protelatórios no processo. Então, todos devem cooperar para que aquela decisão justa e efetiva aconteça. Tudo bem? Pessoal, vou parar esse vídeo aqui no artigo 6º e daqui a pouco a gente retorna com o restante dos artigos, tá bom? Obrigado, pessoal. Até já.